Com a proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão. Eu cumprimento todos os meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, os distintos advogados e advogada e servidores da casa. Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto aos colegas se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, então encaminhamos para a sua aprovação. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista o processo 57.429, que é o 2.1 da pauta física. Atendendo o pedido de preferência com sustentação oral. Em mesa para julgamento, processo da relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. É uma prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual. Valdir Mendes Barranco. Com a palavra, o colega. Trata-se de prestação de contas de Valdir Mendes Barranco, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual do Partido PT, Partido dos Trabalhadores, às eleições gerais de 2018. Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o prestador sanar as irregularidades detectadas, que apresentou manifestação em documentos. ID 409-272. Em parecer técnico conclusivo, diante das novas inconsistências, a CCIA opinou pela desaprovação das contas. Na sequência, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que impugnou por diligência para oportunizar ao candidato apresentar justificativas quanto aos novos apontamentos do parecer. O candidato apresentou sua manifestação e documentos, tendo a CCIA, ato contínuo, reiterado seu posicionamento quanto à desaprovação das contas. Após acurada análise dos autos, a CCIA, em relatório conclusivo, solicitou ao candidato que apresentasse extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do fundo partidário e outros recursos de todo o período de campanha, nos termos da legislação vigente, pois sua ausência prejudicava a análise do processo. Verificou-se ainda que o candidato espontaneamente apresentou a documentação solicitada. Desse modo, o juiz determinou nova remessa à CCIA para apreciação, que, ato contínuo, apresentou seu terceiro parecer conclusivo, manifestando pela desaprovação das contas. A digna Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, com fundamento no artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504, combinado com 77, inciso 3º da Resolução 23.553, protestou pela desaprovação das contas, bem como para a devolução de R$ 16.442,22 do Fundo Partidário do Tesouro Nacional, com base no artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.553, e ainda a transferência da sobra de campanha de R$ 121,15 da direção estadual do partido. É o relatório, senhor presidente. Conceda a palavra ao digno advogado para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, nobre relator, doutor Luiz Aparecido Bortolucci, excelentíssimos julgadores, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, colegas advogados, servidores dessa egrégia corte, demais presentes, muito boa tarde. Excelência, trata-se de contas de campanha do senhor Valdir Mendes Barranco. O Ministério Público se manifestou pela desaprovação, apontando algumas inconsistências, qual seja, item 1, item 3.1, A, B, D e E do primeiro relatório conclusivo e item 3B, alíneas 2, 3 e 5, e também o item 6 do segundo relatório conclusivo. Entretanto, como será demonstrado, as citadas irregularidades já foram devidamente sanadas, excelências, pela petição juntada ID 705-572.
Para melhor exemplificar, eu vou passar agora a justificar separadamente os itens apontados como irregulares. Com relação ao item 3.1a e b do primeiro relatório, trata-se de despesa de combustível realizado pela campanha junto ao posto Leblon e ao posto Coque 3. A suposta irregularidade seria a omissão de despesas no valor de R$ 2.397,16 junto ao posto Leblon, do grupo Idasa, e R$ 215 junto ao posto Coque 3. Pois bem, a suposta omissão referente ao posto Leblon, reafirmo que faz parte do grupo Idasa, está totalmente justificado nas declarações da empresa nos IDs 706072 e ID 706122. O que aconteceu? Ocorreu, na verdade, um equívoco por parte do grupo Idasa, vez que emitiu a nota fiscal para o CNPJ do candidato, ao invés de emitir a nota fiscal para a empresa Saga, que faz parte do grupo econômico do posto Idasa, do grupo Idasa, e atendeu os veículos de campanha do candidato. Essas informações são verídicas e expressam fielmente a verdade dos fatos. Portanto, em relação a esse item, como eu disse, documentado nos IDs 706072 e 706122, a defesa entende que encontra-se sanada tal omissão. Já em relação ao posto Coque 3, trata-se simplesmente de um erro cometido por um de seus colaboradores, que promoveu o abastecimento de veículo além do saldo existente contratado, gerando, então, um incremento de R$ 215,42 em emissão de notas fiscais. Fato este com total desconhecimento do candidato ou sua autorização, conforme também se comprova na declaração apresentada pelo candidato no ID 706172, declaração da empresa do posto Coque 3 informando o equívoco do seu servidor, do seu colaborador, do seu funcionário, e que, portanto, explica também a suposta omissão da despesa, sanando também essa irregularidade apontada. Já com relação ao item 3.1d, a suposta irregularidade estaria na ausência de documento hábil para comprovar o cancelamento da nota fiscal 699, emitida pela empresa WDA Táxi Aéreo Limitada no valor de R$ 17.400. Todavia, senhores, nobre relator, doutor representante do Ministério Público, essa irregularidade também foi sanada com a apresentação do documento ID 706272, comprovando o cancelamento da nota fiscal, juntamente com o espelho do site da Receita Federal, confirmando a veracidade do cancelamento da referida nota fiscal. Portanto, também sanada essa irregularidade. Com relação ao item 3.1e, ausência de documento hábil para comprovar serviços contábeis, irregularidade também sanada, com a apresentação da nota fiscal de serviço e contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo contador da campanha, ID 706322. Outra suposta irregularidade diz respeito ao pagamento ao Facebook, no valor de R$ 2.500, sendo consumida, no entanto, a importância de R$ 2.378,45, restando uma diferença de R$ 121,15, que configura sobra de campanha e deveria ser devolvida ao partido. O candidato concorda com isso. Entretanto, a empresa Facebook não devolve valor em espécie. Com isso, foi firmado um acordo com a empresa Facebook, que transferiu o crédito do uso da utilização para o partido. Isso pode ser comprovado nos autos pelo termo de transferência de crédito juntado no ID 706322. Também a defesa entende que está afastada tal irregularidade com esse comprovante. Já com relação ao item 1.3b, alíneas 2, 3 e 5, já do segundo parecer conclusivo, as supostas irregularidades seriam despesas quitadas com recurso do fundo partidário, com a empresa Espaço Evento Buffet, no valor de R$ 262,22. Estaria ausente o documento hábil para comprovar tal despesa,
Entretanto, essa irregularidade também foi sanada com a apresentação do recibo de locação e comprovante de transferência bancária do pagamento, ID 705672. Já em relação à empresa Unicar, locadora de veículos, no valor de 11.180, a irregularidade está também completamente sanada, com a apresentação da nota fiscal do serviço, além do contrato de locação com a empresa, IDs 705722 e 705822. Também entendemos por sanada essa irregularidade. Já com relação à comprovação do pagamento deste advogado, a suposta irregularidade está devidamente sanada também, com a apresentação do recibo de honorários no valor de R$5.000, documento hábil para comprovar o pagamento da despesa, ID 705872, e também foi juntado o recibo de transferência na conta pessoal do advogado, que comprova também a receita feita e comprovada. Também entendemos por sanada essa irregularidade. E, por fim, Excelência, o item 6, que trata de material de campanha enviado para simpatizantes do candidato. Prática, inclusive, legalmente reconhecida no relatório conclusivo, apontando apenas que a irregularidade estaria no peso dos materiais enviados. Ora, os materiais de campanhas enviados foram devidamente pagos e prestado contas, não restando nenhuma mácula quanto à produção e à legalidade dos materiais enviados, seja santinho, banner, enfim, materiais de campanha. Desaprovar uma conta com fundamento no peso de um recibo de transportadora, peço vênia, mas não me parece razoável. Nesse ponto, a ressalva seria a medida mais adequada. Isto posto, senhores julgadores, nobre representante do Ministério Público, demonstrada a boa-fé do candidato na sua prestação de contas, onde a todo momento buscou atender as diligências solicitadas, e forte no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, requer seja aprovada, ainda que com ressalvas, a presente prestação de contas. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço a intervenção do digno advogado e ouço agora a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao doutor advogado, mas, nada obstante suas considerações, ratifico o parecer escrito pela desaprovação. Retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas da campanha de Valdir Mendes Barranco, candidato ao cargo de deputado estadual frente ao PEI 2018. Com efeito, no caso de análise, o candidato atingiu um montante de receita na ordem de R$ 597.380,37 e despesa no valor de R$ 476.147,45, conforme extrato de prestação de conta retificadora. No relatório preliminar, foram detectadas inconsistências nas contas do candidato. Com as explicações e a juntar de documentos, algumas impropriedades e irregularidades foram sanadas, restando as seguintes: entrega de relatório financeiro de campanha fora do prazo, doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestações, mas não informada tempestivamente, omissão de despesas e prestação de contas em relação às constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas, mas não informados à época tempestivamente, omissão de doações estimáveis em dinheiro referentes a despesas com prestadores de serviço e não comprovação de gastos realizados com recursos públicos, com omissão quanto à identificação dos beneficiários. Passo a análise jurídica das irregularidades e omissões apontados. A primeira irei sintetizar com relação à entrega de relatório financeiro da campanha fora do prazo, que esse sodalício já firmou entendimento de que isso é uma situação que não causa a reprovação, mas sim a aprovação com ressalvas, razão pela qual desde já eu suplanto esse tópico. Tópico segundo, doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas, mas não informada à época, oportuna. Porém, posteriormente, em prestação de contas finais, foi devidamente apresentada, razão pela qual a própria CCIA também se manifesta no sentido de que é uma mera irregularidade formal e que não merece
reprovação, mas sim aprovação com ressalva. Desde já, então, suplanta essa questão. O item 3, omissões relativas a despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados. A CCIA identificou omissões relativas a despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Após a análise dos documentos juntados pelo prestador, a unidade contábil pontuou que restaram as seguintes inconsistências. Em observância à manifestação do candidato corroborada pela apresentação de documentos, verifica-se que a somatória das notas fiscais acima mencionadas referente ao posto Leblon, Renascença e FEB Alto Poço alcançaram o patamar de 5.397, sendo que consta, registrado nessa prestação de contas, o pagamento de 3.000 ao posto Leblon, restando não comprovado o gasto emitido no valor de 2.397. Outro sim, no posto COC 3, os gastos foram na ordem de R$ 1.215 e não R$ 1.000, como informado e registrado pelo candidato. No que tange ao crédito de serviços prestados pelo Facebook, pondera que o repasse direto foi no valor de R$ 121, a respectiva agremiação partidária, tendo em vista o pagamento de despesa, foi efetuado em outros recursos. E a nota fiscal 699, no valor de R$ 17.400, emitida pela empresa WDA Táxi Aéreo Limitada. E, ao final, a nota fiscal 10 de Walter Klaus, no valor de R$ 10.000, nada foi esclarecido, segundo a CCIA. Pois bem, como se vê, a equipe técnica indica que o candidato não sanou 5 inconsistências relacionadas acima relacionados. Todavia, quanto à omissão referente à empresa WDA, táxi aéreo, compulsando o feito, verifico que foi juntado nos autos documento declarando que a nota fiscal 6.699 foi cancelada. Por outro lado, como visto, a CCA manifestou-se que a referida nota fiscal foi realmente cancelada. Nesse porte, não obstante a manifestação de CCIA, analisando os documentos apresentados pelo prestador, verifico que a nota fiscal cancelada, e em razão disso, foge à irregularidade, tendo sido a mesma afastada. Quanto às demais despesas relacionadas às 4 empresas e que perfazem o valor de R$ 12.733, que impede a efetiva fiscalização de contas e compromete a sua regularidade, ensejando a sua reprovação, na medida em que toda a receita ou defesa deve ser constar em prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Eu apresento aqui o momento. Nessa senda, vejo que as falhas apontadas impedem a aferição da regularidade da arrecadação e dos gastos da campanha por parte da Justiça Eleitoral, frustrando a finalidade da presente prestação, impondo por seu turno a desaprovação de contas no que tange a este item. O item 4, gastos eleitorais realizados na data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas informados à época. Esta regularidade é meramente formal, já entendimento aqui de que isso não afeta a lisura da conta do prestador, razão pela qual já vou suplantar reconhecendo que é uma omissão que pode acarretar aprovação com ressalva, nada mais. O item 5, omissão de doações estimáveis em dinheiro referentes às despesas com prestadores de serviço. Essa realmente é a questão nevrálgica, o digno patrono se apresentou, se manifestando, que realmente merece uma atenção especial. A CCIA, analisando os documentos emitidos pela empresa Verde Transportes, verificou que os destinatários dos produtos por ela entregues não estão registrados nessa prestação de contas como contratados ou voluntários. Concluiu que se tratam de 79 prestadores de serviço ausentes da prestação de contas, entendendo que caracteriza a omissão de despesas. Sob a irregularidade apontada, o prestador de contas argumentou que essas pessoas seriam simpatizantes, amigos, conhecidos, líderes e dirigentes partidários, que solicitavam material gráfico impressos, como santinhos e cartazes, para sua utilização pessoal na divulgação do nome do candidato. Logo, não teria necessidade do registro ou contabilização para comprovação da prestação de contas. O setor de análise, CCIA, novamente se manifestou entendendo que o caso seria de obrigatoriedade do registro desses supostos colaboradores. Como se vê, há indícios de omissão de doação estimáveis em dinheiro, porquanto o candidato contratou o transporte de material de propaganda para ser enviado a 79 destinatários em vários municípios do estado. Todavia, essas pessoas que receberam esses materiais não foram registrados como coordenadoras, contratadas ou ao menos voluntárias na campanha.
Pontuo que diversos dos casos parecidos já apreciados por essa corte, no caso ora em exame, não se amolda a alegação de que essas pessoas eram simpatizantes, que espontaneamente apoiavam o candidato, uma vez que foram realizados 79 transportes, ressaltando-se que o próprio prestador de contas afirmou que algumas daquelas pessoas eram lideranças de dirigentes partidários, ou seja, sem sombra de dúvidas, pessoas envolvidas na eleição do interessado. A corroborar com a não aleatoriedade desses envios, como destacado pela unidade contábil, foram encaminhados grande quantidade de material gráfico, variando de 5 a 50 quilos de peso, denotando assim que as pessoas específicas receberam esse material para distribuição massiva. Nessa ordem de ideias, em razão das digressões acima mencionadas, entendo que, no presente caso, houve omissão de doação de serviço estimado, em desconformidade com o artigo 56, inciso 1º, a linha D, itens 2 e 61, inciso 3º da Resolução TSE 23.533, 2017, que maculou a prestação, impondo-lhe a reprovação neste tópico. Item 6 e último. A não comprovação de gasto realizado com recursos públicos, com omissão de identificação dos beneficiários. Traz o parecer técnico que os documentos relacionados dizem respeito a gastos realizados com recursos públicos e que o prestador não demonstrou por documento hábil a comprovação dos referidos gastos, bem como omitiu a identificação dos seus beneficiários. Após a manifestação do candidato, a CCIA apontou a permanência da regularidade alusiva a despesas no valor total de R$ 16.442,22 e que eu apresento aqui a seguir, relacionados a espaço, festa, eventos e buffet, Unicar Locadora de Veículos e Elvis Antônio Clau Júnior. Verifique-se, então, que o candidato não conseguiu regularizar as inconsistências apontadas, os documentos apresentados não servem para comprovar as despesas realizadas, não seguem determinado no artigo 63 da Resolução TSE em verbis, que eu poupo da leitura aos senhores. A norma de regência é clara, exige que as despesas de campanha sejam comprovadas por meio de nota fiscal e que descreva detalhadamente o gasto realizado. No caso, conforme se vê a Lures, a unidade técnica aponta individualmente e com minúcias que o candidato não comprovou o gasto de R$ 16.442,22 por meio de nota fiscal e tampouco detalhou o que foi contratado. Nesse norte, vejo que as falhas apontadas impedem a aferição da regularidade da arrecadação e dos gastos de campanha por parte da Justiça Eleitoral, frustrando a finalidade da presente prestação de contas, impondo por seu turno a desaprovação das mesmas. Dessa forma, o candidato deverá devolver ao Tesouro Nacional, por se tratar de débito na conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a quantia de R$ 16.442,22, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553 de 2017. Pois bem, analisando globalmente a prestação de contas, em face das inconsistências não sanadas dos tópicos 3, 5 e 6, as contas de Valdir Mendes Barranco devem ser reprovadas, porquanto as irregularidades apontadas são graves e insanáveis, macularam a transparência e confiabilidade das contas, na medida em que inviabilizaram a fiscalização e o controle da Justiça Eleitoral sobre a rigidez das receitas e despesas efetuadas na campanha eleitoral. Aí eu apresento o entendimento já esposado aqui nos casos em que não se aplica os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, né, apresentando na sequência a jurisprudência pátria nesse sentido. E se não bastasse, acima consignado, a jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais expressivas. E aí eu apresento aqui um julgado do TSE. No presente caso, as impropriedades e inconsistências não sanadas e alusivas às despesas aferidas nessa prestação alcançam o patamar de R$ 29.175, correspondente a 6,13%, 6 inteiros e 13 centésimos por cento do total despendido na campanha, que foi R$ 476.147, não podendo aquela ser considerada despesa de pequena monta para aprovação com ressalvas. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Valdir Mendes Barranco, referentes às eleições de 2018, nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504, 97 e artigo 77, inciso 3º da Resolução TSE 23.553. Determina ainda o recolhimento do valor total de R$ 16.442,22 ao Tesouro Nacional, em virtude da realização de gastos sem observância ao disposto no artigo 63, caput da Resolução
Resolução TSE 23553/2017, conforme análise pormenorizada no tópico 5º, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553/2017. É como voto, senhor presidente. Pois não. Então, eu como primeiro vogal, como primeiro relator, doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, apenas ressalvando o item 5, que eu tenho, a despeito das razões do relator, ainda tenho uma compreensão diversa, já que a despeito de serem 79 locais para onde foram enviados o material de campanha, não há que se presumir que houve cabos eleitorais trabalhando e omitidos na prestação de contas. Apenas com essa ressalva, quanto ao remanescente, acompanho na íntegra o relator, inclusive quanto à conclusão. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu endosso aquilo que foi mencionado pelo doutor Ulisses Rabaneda, mas acrescentaria, até como um aspecto a ser observado, assim, pelo menos que eu pude observar, a questão do recibo de honorários advocatícios. Porque, não obstante a norma mencionar a necessidade de emissão de um documento fiscal, o fato é notório, até o doutor Elvis é até o que está, inclusive, assomando a tribuna. O valor dos honorários é idêntico ao que já aprovamos num processo de minha relatoria ontem, doutor Lorival Ribeiro Filho, no valor de R$5.000, de modo que, com esses dois aspectos, ressalvando esses dois pontos, no mais eu acompanho o eminente relator. Vossa Excelência está decotando, então, a necessidade de devolução desses 5.000, correto? Exatamente, estou decotando. Na verdade, esses 5.000, pelo que eu entendi... Ele está englobando os 16 que ele tem que devolver. Engloba os 16, isso, então eu decoto os 5.000 de honorários. Porque para mim está mais do que notório a prestação de serviço, está aqui presente, inclusive. Né? Eu vou acompanhar Vossa Excelência também nesse ponto, no sentido de decotar esses 5.000. Doutor Pedro Francisco da Silva. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Antônio Veloso Pereira Júnior. Relator. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos. Valdir Mendes Barranco, nos termos de voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Devolvo então a presidência ao desembargador Márcio Vidal. Eu agradeço ao desembargador Pedro Sakamoto. Eu chamo a julgamento mais um pedido de preferência, o 2.2 da pauta, onde temos sustentação oral por dois dignos advogados, 3 advogados, na verdade. É um recurso eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, cargo vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias. Quem é a parte recorrente é a Séries Mari e Aloísio também Lima Pereira e Augusto Jorge Pereira Leite, como também a Silmara Conceição Coelho, Rogério Rossetti Martins. A parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral, que tem como assistente o Allan Kardec Pinto. A relatoria do desembargador Pedro Sakamoto, que está com a palavra. Nós estamos levando, está sendo levado a julgamento o agravo e o recurso, né? No agravo foi feita uma questão de ordem sobre a questão das cotas femininas e a aplicação dos julgamentos anteriores aqui pela Corte. Só perguntaria se seria de levar isso primeiro a julgamento,
como uma questão de ordem ou se vai ser normalmente levado pelo... Tá ótimo. Muito obrigado. É físico, desembargador Pedro. É o número 68.650. Não, acho que é só do recorrente. É assistente? Não, só dos três. Todos eles, cada um representa uma parte, não é isso? É porque o doutor advogado, ele, inclusive na sessão anterior em que o agravo foi pautado, ele já adiantou que existe a questão da tese que é já consolidada aqui no plenário, que é do litisconsórcio passivo. De modo que Vossa Excelência estiver acolhendo, conforme nós já estamos decidimos isso várias vezes, talvez até seria um atalho, né? Aplica-se o que o STJ faz, né? Se houver divergência na corte, aí abre para sustentação, mas se já é unânime, aí não há necessidade de sustentar absolutamente. Eu acompanharia a jurisprudência formada pelo tribunal. Eu só queria fazer um esclarecimento àquela questão do litisconsórcio, né? Só ressalvar, meu entendimento é contrário, mas eu acedo à corte. Mas eu tenho entendimento contrário. Mas eu acedo ao entendimento da corte. É só para, se assim o doutor advogado entender, então, exatamente, estou nessa mesma linha, estou anulando a sentença por atraso de prejuízo, julgando extinto o processo com resolução de mérito, no sentido do artigo 487.2 do Código de Processo Civil, por força da consumação do fenômeno da decadência, né? Destaco também que deixe de apreciar as preliminares citadas antes do julgamento de mérito dessa ação eleitoral, observado que estabelece o artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, essa questão também eu levanto de uma questão de ordem pública, está de ofício, né? Litisconsórcio passivo necessário que não foram integrados ali, portanto estou julgando desta forma, que aliás é o entendimento aqui da corte, né? Que agora, se for necessário, eu leio e voto. Eu já digo que estou de pleno acordo com Vossa Excelência. A jurisprudência nossa, inclusive o processo paradigma, teve 3 ou 4 pedidos de vista e fixamos esse entendimento em todos os processos, nesse mesmo sentido, para as eleições de 2016. Certo. Desembargador, o senhor está julgando o mérito, anulando a sentença? Porque estou aqui... Mas é uma questão aqui de legitimidade passiva e do litisconsórcio. Nós temos que enfrentar essa questão, porque o juiz, obviamente, se for o caso, ele já faz a correção lá na sua origem. Porque senão volta de novo aqui amanhã ou Eu depois, não volto, presidente. em grau de recurso. Não vou explicar a Vossa Excelência. O relator está entendendo, conforme nós temos julgado, que no caso concreto foi violado a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Está decretando a nulidade do processo. Como o processo não pode ser mais renovado, porque passou o prazo decadencial, ele já está, de plano, reconhecendo a decadência. E os senhores todos estão de acordo? Conforme nós temos julgado aqui, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Sim. Então está reconhecendo e está fulminando definitivamente. Reconhecendo a decadência. E pela economicidade, os advogados não vão precisar fazer sustentação oral.
Vocês estão fazendo me lembrar novamente o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno interposto e, no mérito, também, por unanimidade, anulou a sentença prolatária e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Encerrado o julgamento. Em mesa para julgamento, 1.3 da pauta eletrônica, 0601-377, da relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Este é uma prestação de conta ao cargo de deputado federal Leonardo Ribeiro Albuquerque. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente e mais membros dessa corte, dignos advogados, trata-se de prestação de contas de Leonardo Ribeiro Albuquerque, referente à candidatura ao cargo de deputado federal pelo Partido Solidariedade nas eleições gerais de 2018. A Coordenadoria do Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, apontou existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o prestador sanar as irregularidades detectadas. Após notificado por meio do mural eletrônico, o candidato devidamente representado apresentou manifestação, prestação de conta retificadora e informações complementares. Em parecer técnico conclusivo, diante de novas inconsistências, a CCIA opinou pela aprovação com ressalvas, recomendando ainda algumas providências. Os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional, que impugnou pela aprovação com ressalvas e a transferência ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 6.592,29 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de R$ 5.000 referentes a despesas irregulares pagas com recursos do fundo partidário, além de reconhecimento da dívida de campanha de R$ 2.000. O parecer conclusivo apontou novos questionamentos, o feito foi convertido em diligência e o candidato manifestou-se novamente apresentando justificativas e juntando documentos. A CCA, por sua vez, em novo parecer conclusivo, ponderou pela aprovação com ressalvas e ainda pelo recolhimento do Tesouro Nacional da importância de R$ 5.992,29. Espontaneamente, o candidato prestador de contas peticionou apresentando justificativas ao segundo relatório técnico, trazendo à baila documentos do ID 811 e 222. Estado a opinar novamente, o doutor procurador regional pugnou pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Cedo a palavra ao digno advogado. O senhor dispensa? Hein? Só preferência? O senhor poderia se sentir empolgado e falar, mas... Ouça-se a douta procuradoria. Pela aprovação com ressalvas, senhor presidente. Prossiga, por favor, o relator. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas da campanha de Leonardo Ribeiro Albuquerque, candidato ao cargo de deputado federal referente ao período de 2018. Inicialmente, no tocante à justificativa e documentos apresentados espontaneamente pelo prestador de contas, ID 811-272, eu estou reconhecendo a preclusão e deixando de considerá-los no que tange a análise e julgamento dessa prestação. Passo agora a análise de cada uma das omissões, segundo o CCA, não sanadas. Gastos eleitorais realizados antes da data da entrega da prestação de contas parcial, mais informados na época posteriormente. Já é posicionamento dessa corte, né, que na prestação de contas parcial não foi apresentada certa documentação, mas que foi apresentado posteriormente, e sendo isso aí, isso não impede a aprovação com ressalvas. Então, suplanto desde já esse tópico.
O tópico 2, referência a despesas não comprovadas por documento hábil. A CCEA identificou que não foi apresentado documento hábil para comprovar o gasto abaixo, pago com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Corresponde a despesa com posto de combustível, autoposto JF, limitada no valor de R$ 1.146. O candidato juntou apenas um pedido de venda, que, consoante a unidade técnica, não é documento fiscal e tampouco hábil para comprovar a compra de combustível. Realmente, o documento juntado pelo interessado cuida-se de um recibo comum e não uma nota fiscal, conforme exige o artigo 63, caput da Resolução TSE 23.533, contendo descrição detalhada do gasto realizado, como verba pública, o que não aconteceu no caso. Verifique-se, então, que houve gasto de combustível na campanha que não foi registrado na presente prestação de contas. Pontuo que a omissão com dispêndio com combustível mostra grave, impede a efetiva fiscalização de contas e compromete sua regularidade, ensejando a sua reprovação, na medida em que toda receita ou despesa de campanha deve constar da prestação de contas feita à Justiça Eleitoral. E apresento aqui a jurisprudência da Corte Regional nesse sentido. Nessa senda, vejo que a falha apontada impede a aferição da regularidade. Assim, por consequência, por se tratar de débito de conta do fundo partidário, o importe de R$ 1.146 deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da resolução. Terceiro tópico, despesas, pagamento com valores maiores que os contratados. A CCA solicitou ao candidato o contrato firmado com a empresa Patrick R. Dias, documentos comprobatórios de propriedade dos veículos locados e detalhamento alusivo às regularidade na contratação. Após a análise dos documentos, foi apresentado, constatou-se a realização de despesas após as eleições. Havia um contrato de prestação de serviço com diária e a eleição no primeiro turno foi até 7 de outubro. E ele pagou diárias dia 8, 9 e 10, correspondendo a R$ 573,33. Pagamento esse que eu reconheço como irregular, considerando que foi após a eleição e quando então ele não poderia ter tido esse tipo de despesa. E determino também que seja encaminhado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha esse valor, porque foi obtido via débito nesse fundo. Quarto item, sobra de campanha não declarada. A equipe técnica solicitou ao candidato esclarecimentos em razão de gastos efetuados com o impulsionamento do conteúdo, se forem executados todos os serviços correspondentes a valores pagos, ou seja, se houve sobra financeira de despesa a apresentar o documento detalhado do Facebook. O prestador de contas declarou que houve sobra de R$ 296, não tendo sido possível transferir a titularidade e o saldo ao partido. Entretanto, da análise dos documentos apresentados, a unidade contábil constatou que o candidato pagou R$ 5.000 ao fundo com recurso do fundo e que existe apenas uma nota fiscal emitida por Facebook no valor de R$ 727,04, por pedido de inserção de anúncio durante o mês de setembro. Pois bem, é de conhecimento de todos que o serviço de impulsionamento do conteúdo do Facebook é realizado por meio de aquisição antecipada de créditos e que a empresa só emite a referida nota fiscal na medida em que for gastando esses créditos. Por isso, muitos candidatos têm tido problemas para comprovar as despesas com esse tipo de serviço, quando os créditos não são usados, apenas pagos antecipadamente. Nessa senda, muito embora não se julguem desaprovadas as contas por essa falha, esse valor de R$ 4.272,96 deve ser devolvido ao partido político, considerado sobra de campanha. Todavia, em caso, como gastos foram realizados com dinheiro público, essa quantia deverá ser devolvida ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da resolução. Como a presente irregularidade não prejudicou a fiscalização de prestação de contas, o caso é de aprovação com ressalvas. Em conclusão, analisando globalmente a prestação de contas em face das inconsistências não sanadas constantes nos tópicos 2, 3 e 4, entendo que as contas de Leonardo Ribeiro Albuquerque devem ser reprovadas por quanto as irregularidades apontadas são graves e insanáveis, macularam a transparência e confiabilidade das contas, na medida em que viabilizaram a fiscalização e controle da Justiça Eleitoral sobre a rigidez das receitas. Todavia, verifique-se que o valor total alusivo a referidas irregularidades, R$ 1.719, corresponde a um percentual de 0,015%, ou seja, um valor ínfimo,
Nesse caminhar, vê-se que aquele valor se mostra de pequena monta, assim não tem um condão de sustentar a desaprovação de aludidas contas. Eu apresento a jurisprudência, inclusive, do TSE nesse sentido. Dessa forma, sopesando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as contas em exame merecem ser aprovadas com ressalvas. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas da campanha de Leonardo Ribeiro Albuquerque. Determina o recolhimento do valor total de R$ 5.992 ao Tesouro Nacional em virtude da realização de gastos sem observância ao disposto no artigo 63, caput da Resolução 23.553/2017. É como voto, senhor presidente? Todos os colegas estão de acordo com a conclusão que chegou ao digno relator? Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato Leonardo Ribeiro Albuquerque. Pedido de preferência agora, na sequência, em mesa, outra prestação de contas, agora do Carlos Gomes Bezerra. O parecer é pela desaprovação das contas. O desembargador Pedro Sakamoto está com a palavra. Eu já relatei, senhor presidente, julguei, quem acha que houve pedido de vista, né, do doutor Ulisses? Não? Mas se Vossa Excelência assim... Não, o senhor já julgou, sim. É verdade. Qual que é o colega? Desculpe, eu não tenho... o senhor está com a palavra, doutor Ulisses. Vou colocar aqui. Senhor presidente, pedi vista dos autos para analisar a existência ou não de cerceamento de defesa destacada pela douta advogada do prestador de contas em despacho pessoal com esse relator. Conforme se verifica dos autos, o prestador de contas, instado a se manifestar sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, quedou-se inerte, ocasião em que sobrevieram o relatório conclusivo e o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Após, compareceu o prestador de contas nos autos, através da procuradora constituída, ocasião em que alegou vício na intimação para manifestação quanto ao relatório preliminar para expedição de diligência, oportunidade em que afirmou verbis. E aqui a petição da representante processual do prestador de contas, alegando problema na intimação relacionado ao mural eletrônico. E digo, o douto relator, apreciando o pedido, assim se manifestou. Aqui estou transcrevendo a decisão do eminente relator, onde indeferiu a devolução do prazo, e continuo. Apesar deste comando judicial, o prestador de contas espontaneamente apresentou vários documentos através do ID número 806.222. O douto relator, em seu voto, seguindo precedentes deste plenário fixado para as eleições de 2018, bem ainda citando decisão do TSE, não conheceu dos documentos juntados de forma tardia, apreciando a contabilidade quanto ao remanescente, ocasião em que votou pela desaprovação das contas. Analisando o caso, verifico que através do evento ID 471.822, no dia 20 de 11 de 2018, foi publicado em mural eletrônico a intimação ao prestador de contas para se manifestar sobre o parecer preliminar para expedição de diligência, sendo que, na oportunidade, se fazia representar nos autos por procuradora legalmente constituída. E aqui eu estou transcrevendo o que consta do mural eletrônico e digo, o prazo transcorreu em albis. Quanto à regularidade da intimação em mural eletrônico, na hipótese, dispõe a resolução TSE 23.553/2017, o artigo 101, parágrafo 1º, aspas, da prestação de contas de candidato eleito e de seu respectivo partido político, a intimação de que trata este artigo deve ser feita preferencialmente por mural eletrônico ou por outro meio eletrônico que garanta a entrega ao destinatário. Portanto, realmente a intimação se deu de forma regular. Por outro lado, quanto à alegada falha no sistema PUSH, que, segundo o prestador de contas, teria dificultado a detecção da intimação, registro que o artigo 3º-A, parágrafo 4º da Resolução TRE Mato Grosso 1468/2014, prevê esta ferramenta como auxiliar, não como meio principal de intimação, de modo que a publicação em mural, independente da remessa direta ao e-mail do advogado, é válida e eficaz. Estou transcrevendo o dispositivo e digo, destarte, inevitável concluir que a intimação para a manifestação foi válida e eficaz, sendo que seu transcurso em albis causou preclusão temporal. Sendo assim, a alternativa não tinha o relator senão ignorar os documentos anexados de forma tardia, conforme esse colegiado fez em inúmeras outras prestações de contas.
quanto ao mérito da análise realizada frente ao conteúdo do parecer técnico, bem como diante da impossibilidade de levar em consideração os documentos juntados extemporaneamente, que inclusive demandaria análise da CCIA, tenho que solução diferente da adotada pelo relator não encontraria qualquer suporte probatório, tendo em vista que nós estamos desconsiderando esses documentos conforme a jurisprudência da Corte. Com essas considerações, senhor presidente, não me resta alternativa senão acompanhar o voto do outro relator. Como voto? Eu, acompanhando o relator, algum voto divergente? Senhor presidente, só registrar minha posição, que quanto a mais minoritária nesse ponto, né? Mas que quanto à possibilidade de analisar documentos juntados mesmo após o parecer, eu sou favorável, mas aqui não tenho condão de reabrir a questão, né? Tá bom? Como voto. Então, mas acompanho o relator. Sim. A unanimidade desaprovou com ressalvas as contas do candidato Carlos Gomes Bezerra. Nós temos no voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Desaprovou, né? Desaprovou. Outro tema aqui, quer dizer, o mesmo tema, é outro processo aqui da relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, prestação de conta de candidato ao cargo de deputado federal Nelson Ned, Previdente, com a palavra, ao parecer escrita pela desaprovação das contas. Trata-se de prestação de contas de Nelson Ned Previdente, referente à candidatura ao cargo de deputado federal pelo Partido Social Liberal, PSL, nas eleições gerais de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o prestador sanar as irregularidades. Após notificado por meio de mural, o candidato devidamente representado apresentou manifestação, prestação de contas retificadora. Em parecer técnico conclusivo, diante das novas inconsistências, CCIA opinou pela desaprovação das contas, recomendando algumas providências. Na sequência, os autos foram apontados à Procuradoria Regional Eleitoral, que pugnou pela desaprovação das contas auditadas em razão das irregularidades apontadas. Ato contínuo, o prestador de contas repeticionou espontaneamente, apresentando justificativas em face do relatório conclusivo e documentos. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, eu ratifico na íntegra o parecer no sentido pela sua desaprovação, apenas com o intuito de esclarecer a esta corte aquilo que nos motivou para tal, é que em que pese as gravidades em si, elas são todas de pequena monta. Não, os próprios gastos, assim, percebe-se pelos quantitativos de despesas e arrecadação que efetivamente foi uma campanha de poucos recursos em comparação com outros candidatos eleitos ao cargo de deputado federal. Nada obstante, houve um conjunto de pequenas irregularidades materiais, as quais, somadas à absoluta falta de cooperação com a Justiça Eleitoral no âmbito deste processo, é que conduziu a sugestão pela desaprovação das contas. Então, apenas esclarecendo que, na verdade, foi esse somatório de várias e pequenas irregularidades de baixa monta, somado a este contexto de falta de esclarecimentos que conduziu a uma falta de transparência, enfim. Então, aos olhos do Ministério Público, não se fez possível, dado esse somatório, enfim, a observância à sua transparência. Então, daí porque foi realmente no sentido pela sua desaprovação, a qual ratifico nesta oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. O relator, com a palavra. Senhor presidente, conforme relatado com a expressão de contas da campanha de Nelson Ned Previdente. Inicialmente, quero ressaltar que, após a oportunidade lhe concedida, ou seja, intempestivamente, o prestador de contas se manifestou-se espontaneamente o ID 783.972 e que, alcançado pela preclusão, não será considerado no que tange a análise e julgamento dessa prestação. Na sequência, analiso os tópicos da prestação.
Com efeito, no caso de análise, o candidato atingiu um montante de receita de R$ 331.815 e despesa no valor de R$ 122.049,82. No relatório preliminar, foram detectadas inconsistências com as explicações de documentos juntados, foram sanados alguns, mas restaram ainda 9 inconsistências. Atraso na entrega de relatórios financeiros, ausência de detalhamento adequado alusivo a receitas estimáveis, doação recebida em data anterior à data inicial de entrega, não identificação de doador originário em doação efetuada a outro prestador, doação direta realizada por outros candidatos e partidos, mas não registrada, despesas pagas por meio de espécie de recurso cheque sem a comprovação, divergência entre a movimentação financeira e a prestação de contas e a registrada no extrato bancário, omissão de doação de serviço estimado em desconformidade com o artigo 46, parágrafo 2º do TSE, resolução 23533, finalmente omissão de receitas estimáveis em dinheiro nas prestações de contas. Passo agora a enfrentar cada um desses tópicos. Primeiro, atraso na entrega de relatórios financeiros à campanha, que desde já é o caso de aprovação com ressalva, tendo em vista que na prestação de contas parcial não foram detalhadas relatórios financeiros, mas que foram complementados oportunamente na prestação final. Então, suplanta essa questão por ser passível de aprovação com ressalva. Item 2, ausência de detalhamento adequado alusivo a receitas estimáveis. Pontuo que a primeira parte do item 6.3 diz referência à doação estimável em bem imóvel. Nesse norte, a equipe apontou que o professor de conta apresentou os respectivos recibos, contudo não foram detalhados adequadamente, estando ausentes as informações estabelecidas no artigo 53, inciso 1º da linha da resolução TSE 23. Em face dos documentos juntados pelo candidato, a CCE ponderou que foram apresentados documentos de propriedade de bens móveis, porém, ao lançar o valor do mercado desses bens, o prestador colocou valores de mercado dos próprios veículos, quando deveria ter retificado tais estimativas pelos valores de locação dos bens cedidos, calculados de acordo com o preço praticado no mercado e pelo quantitativo de dias de cessão. Vê-se, então, que não foi sanado aludido em propriedade, impedindo a fiscalização por essa justiça eleitoral, sendo o caso de reprovação. Item 3. Doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas, mas não informadas à época. Esse também é o caso de que na prestação de contas parcial não foi apresentado não foi registrada essa doação, mas oportunamente foi feito, razão pela qual entendo que este caso é caso de aprovação com ressalvas, suplantando desde já esse tópico. Item 4. Não identificação de doador originário em doação efetuada a outro prestador de contas. Refere-se aí à doação de R$ 3.000. A unidade contábil apontou que o prestador de contas não identificou o doador originário quando da realização da doação efetuada a outro prestador de contas. O candidato, em sua defesa, arguiu que se o recebedor da doação não informou ao TRE, não podemos ser responsabilizados por essa omissão. Entretanto, constatamos o recebimento para providência de regularização. Fecho aspas, SIC. Vê-se, então, que o candidato fez uma doação no valor de R$ 3.000 ao também candidato Donizete Cordeiro dos Santos, contudo, não identificou o doador originário dessa quantia. Quanto ao tema, registra-se que identificar o doador originário nas doações realizadas entre prestadores de conta é obrigação que está delineada no artigo 31, parágrafo 3º da resolução TSE número 23.533/2017. Portanto, identificar o doador originário nas doações indiretas tem por finalidade justamente permitir à Justiça Eleitoral fiscalizar a origem dos recursos arrecadados, sejam eles financeiros ou estimáveis, em dinheiro. A falta de individualização do doador primitivo é inconsistência relevante, porquanto recursos de origem não identificada não podem ser utilizados pelo candidato que recebeu a doação, a teor do artigo 34, parágrafo 1º da inciso 3º da resolução TSE 23.553/2017. E aí eu apresento, então, o julgado nesse sentido. Assim, as contas devem ser desaprovadas porque impediu a fiscalização da origem dos recursos arrecadados. Friso que, em caso, por se tratar de doação realizada por prestador de contas, doação de um candidato a outro candidato, descabida a determinação de depósito do valor em favor do Tesouro Nacional nos termos do mencionado artigo 34, parágrafo 1º, inciso 2º da resolução. Item
Quinto, doação direta realizada por outros candidatos e partidos políticos, mas não registrados. Nesse caso, o TSE constatou uma doação da direção estadual, a direção estadual do município do Maranhão, R$ 2.173 em favor do candidato. E o candidato vem e afirma que ele não reconhece ter recebido essa doação, só que a unidade contábil constatou que a direção estadual de Mato Grosso realmente realizou doação estimável de serviço ao candidato, consistente na prestação de serviço, produção, edição e finalização de vídeos em seu favor, no valor de incomento. Em que pesa a alegação do prestador de contas, a inteligência extraída da norma contida no artigo parágrafo 6º, inciso 2º, combinado com o artigo 10, todos os artigos, aponta para a necessidade de que a doação seja registrada tanto pelo doador quanto pelo beneficiário, de modo que a Justiça Eleitoral possa realizar com eficiência o seu papel fiscalizatório, inclusive no que se refere à observância do limite gasto legalmente. Desse modo, restou confirmada a omissão de receita estimável em dinheiro. A ausência de tal informação comprometeu o exame de contas, dificultando a sua fiscalização, comprometendo a sua transparência e confiabilidade, o que conduz à sua desaprovação. Item 6. Despesas pagas por meio de espécie de recurso cheque sem comprovação. A equipe técnica detectou despesas pagas por meio de espécie de recurso cheque sem a comprovação do requisito do artigo 40, inciso 1º da resolução, pela qual solicitou documentos de quitação das despesas do presente prestação. Nesse caso, após a apresentação dos documentos solicitados, a CCA ponderou que a regularidade apontada permaneceu, argumentando o seguinte: quanto às despesas relativas às atividades da militância, a mobilização e mobilização da rua detectou valores pagos diversos a cabos eleitorais, sendo que uns receberam R$500, outros R$1.000. Quanto às despesas relativas à hospedagem, a nota fiscal referente à despesa com hospedagem emitidas pela empresa DFO Hotelaria e Hotel e Pousada Pontual indicam a omissão da descrição dos hóspedes, cujo fato não foi esclarecido. Pois bem, quanto à ponderação feita em relação aos valores pagos aos cabos eleitorais, entendo que tais discrepâncias estão dentro da esfera do talante do candidato e é ele quem deve ponderar o quanto pagar aos seus colaboradores. Assim, a diferença de valores pagos aos cabos eleitorais não tem o condão de macular as contas do candidato. Já em relação aos gastos com o hotel, DFO Hotelaria e Eireli ME, afere-se realmente que o candidato não obedeceu ao previsto no artigo 63 da resolução TSE, que exige que a nota fiscal emitida descreva detalhadamente o gasto realizado, portanto, deve sim conter a descrição de quem ficou hospedado. Nessa senda, vejo que a falha apontada impede a aferição da regularidade da arrecadação e dos gastos de campanha por parte da Justiça Eleitoral, frustrando a finalidade da presente prestação e impondo por seu turno a desaprovação. Item 7. Divergente entre a movimentação financeira registrada na prestação de conta e o registro de extrato bancário de conta ou outros recursos. A equipe apontou divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquelas registradas no extrato bancário impresso na conta outros recursos, em desacordo com a legislação eleitoral. O candidato apresentou justificativas que foram aceitas, inclusive, pela CCIA, razão pela qual este tópico eu entendo sanado a irregularidade. 8º, omissão de doação do serviço estimado em desconformidade com o artigo 46, parágrafo 2º da resolução TSE 23533. A CCA verificou o pagamento de despesas referentes a serviços de transportadora descritas no item 8.2.3 do relatório preliminar para a expedição de diligência, cuja descrição de despesas remete ao transporte de material impresso, no valor de R$ 7.243. Aí eu apresento a relação desses valores correspondentes ao transporte de material impresso. Solicitou-se ao candidato esclarecimento sobre quem recebeu e distribuiu os materiais transportados para aprofundamento do exame de gastos eleitorais. Em sua defesa, o candidato alegou que utilizou como metodologia de campanha a distribuição de material através de pessoas voluntárias que solicitaram através de mídias sociais. Daí, então, esse montante de gasto de transporte de material para vários
municípios do Estado e ainda com inúmeras pessoas envolvidas para os quais foram direcionados os materiais. Percebe-se que há indício de omissão de doação estimável em dinheiro, porquanto o candidato contratou o transporte de material de propaganda a pessoas destinatárias em alguns municípios do Estado. Contudo, as pessoas que receberam esse material não foram registrados como coordenadoras contratadas e ao menos voluntários. Entendo e respeito o entendimento dos nobres membros que entendem da questão de que não deve se admitir isso como presumível, mas, ora, não cabe aqui alegar que eram inúmeras pessoas que voluntariamente apoiaram o candidato, uma vez que foram constatadas 16 transportes realizados, que custou a quantia de R$ 7.243. Note-se que o envio não foi aleatório, pois foi enviado às vésperas das eleições com grande quantidade de material e tendo um custo, denotando assim que pessoas específicas receberam esse material para distribuição massiva. E apresenta o rol, inclusive, dos locais encaminhados e até do peso da encomenda. Registra ainda que o candidato juntou apenas 7 notas fiscais de um total de 16. Foi outro ponto que fez com que esse tópico eu entendesse pela desaprovação. Tais provas não coadunam com a tese que foram enviados para simpatizantes. Ao contrário, apontam que essas pessoas foram regimentadas para receberem o material enviado, não possuindo características de simples apoiadores voluntários. No presente caso, em razão das particularidades apresentadas, o serviço voluntário também deve ser registrado na prestação de contas por se tratar de doação estimável. Por oportuno, coleciono o julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais acerca da obrigatoriedade do registro de serviço voluntário. E peço permissa para poupá-los da leitura. Nessa ordem de ideias, em razão das digressões acima mencionadas, entendo que, no presente caso, houve omissão de doação dos serviços estimados em desconformidade com a legislação vigente. E nono, e último, omissão de receita estimável em dinheiro na prestação de contas. A CCE apontou que o candidato teve uma despesa significativa com matéria de propaganda a saber. Produziu 3.351.000 santinhos, 17.980 adesivos e 60 bandeiras. Entretanto, foi informado pelo candidato somente a utilização de mão de obra de 17 pessoas contratadas e 6 pessoas que doaram seus serviços para a finalidade de distribuição dos materiais, o que reflete num cenário de 60 dias de campanha, o quantitativo médio de 2.428 santinhos distribuídos por dia para cada um dos 23 prestadores e colaboradores. O candidato argumentou que pessoas voluntárias que teriam solicitado pela mídia também distribuíram material de campanha, da razão da grande quantidade de material e o custo com o transporte. Esclarece ainda a existência de 1 milhão de santinhos não entregues, porquanto foram impressos equivocadamente, que estariam em sua posse. Consiga-se que o Estado de Mato Grosso tem 2.329.374 eleitores, tendo o candidato imprimido 3.351.000 santinhos, ou seja, quase o dobro de todo o eleitorado, tendo somente 23 pessoas oficialmente para distribuir esse material. Isso sem mencionar os 17.980 adesivos e as 60 bandeiras. Esses dados reforçam, ao meu ver, a tese alhures explanada de que o candidato não registrou em sua campanha pessoas que o ajudaram na distribuição de aludidos materiais. Repito, ainda que essa ajuda tenha sido voluntária, a norma de regência exige o seu registro. Reitero que, em face da grande quantidade de material produzido, aliado à desproporcionalidade de pessoas oficialmente contratadas e ao grande custo com o envio desse material às pessoas do interior, está demonstrado que foi utilizado considerável rede de colaboradores que não foram registrados, sequer identificados dessa forma. Dessa forma, não houve omissão quanto ao registro de doações estimáveis. É algo parecido com o candidato que compra 1 milhão de litros de combustível e tem somente 2 carros registrados na campanha. A desproporcionalidade aqui, no caso, é evidente, é flagrante. Nesse sentido, apresento uma emenda de um julgado do Tribunal Regional, aqui do nosso sodalício. Assim, no presente tópico, o caso é de reprovação. Por fim, a unidade contábil detectou que o valor de R$ 1.500 que restaram de contratação de serviços de internet, que não foram utilizados dessa maneira, caracteriza sobra de campanha, o que deverá ser transferido ao órgão partidário na circunscrição. Pontuo que, no caso hora exame, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalva.
porquanto tais postulados são aplicáveis quando atendidos os seguintes requisitos: irregularidade que não comprometa a lisura do balanço contábil, irrelevância do percentual de valores envolvidos e ausência de comprovada má-fé do prestador de contas, o que não foi preenchido no caso, ao meu ver. Como dito, as irregularidades não sanadas são graves e insanáveis, prejudicaram a análise das contas, comprometendo sua regularidade, confiabilidade e transparência. Assim, analisando globalmente a prestação de contas, em face das inconsistências não sanadas dos tópicos 2, 4, 5, 6, 8 e 9, as contas de Nelson Ned Previdente devem ser reprovadas, porquanto as irregularidades apontadas são graves e insanáveis. Macularam a transparência e confiabilidade das contas na medida em que violaram a fiscalização e o controle de justiça eleitoral sob rigidez das receitas e despesas efetuadas na campanha eleitoral. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovado das contas de campanha de Nelson Ned Previdente. Determina ainda o recolhimento do valor total de R$ 1.500 ao órgão partidário, conforme a análise pormenorizada no item 12.3 do parecer conclusivo, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da resolução TSE 23553/2017. É assim que eu voto, senhor presidente. Todos os colegas estão de acordo com o relator que está votando no sentido de desaprovar as contas, doutor Rabanete? Eu tenho uma consideração, presidente. Então, vou escolher o voto do desembargador, doutor Rabanete. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo com o relator. Doutor Ulisses Rabanete. Senhor presidente, o que me chama a atenção nessa prestação de contas são alguns aspectos. O primeiro deles é que o candidato arrecadou R$ 331.815 e ele só gastou R$ 122 mil. Normalmente as despesas elas não são lançadas nas prestações de contas, tendo em vista que elas são pagas com recursos que transitam à margem da contabilidade oficial. Nesse caso, o candidato ele tinha recursos, ele tinha o dobro do que gastou ainda como à sua disposição para gastar na prestação de contas. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção também o fato da própria douta Procuradoria apontar que os gastos analisados individualmente, aliás, as irregularidades analisadas individualmente, elas são de pequena monta. Esse candidato, conforme é público e notório, especialmente para nós que acompanhamos as eleições e acompanhamos também as atividades nas mídias sociais, ele se elegeu numa plataforma de campanha na internet. Uma campanha digital, o que inclusive justifica ele ter gastado muito menos do que arrecadou. Isso também é necessário que se leve em consideração no caso concreto. E aqui, especificamente com relação ao item 2, que o relator entendeu como possível para desaprovação, consta o seguinte: ausência de detalhamento adequado alusivo a receitas estimáveis. O que consta aqui? Disse o doutor relator, em face dos documentos juntados pelo candidato, a CCIA ponderou que foram apresentados documentos de propriedade de bens móveis, porém, ao lançar o valor de mercado desses bens, o prestador colocou, valores de mercado dos próprios veículos, quando deveria ter indicado o valor de aluguel. Ou seja, ele colocou como valor estimável maior do que deveria. O problema seria se fosse o inverso. Porque quando você faz o inverso, você evidentemente transforma a prestação de contas de modo a ter uma sobra fictícia. Não é o caso. Ele lançou como o valor estimável o bem do próprio veículo. De modo que com essa consideração nesse ponto, com a devida vênia, eu entendo que não há motivo para reprovação. O item 4... consta aqui, não identificação do doador originário. Esse é um ponto importante. E nós debatemos esse ponto aqui nas prestações de contas da campanha de 2016. Inclusive, se me lembro bem, o doutor Peleja participou ativamente desse debate. Tá? Por que a resolução determina que você tem que anotar na prestação de contas o doador originário? Para você saber se o recurso não é de fonte vedada. Então, o que é muito comum? O candidato recebe uma doação do seu partido e ele tem que lançar na prestação de contas de quem o partido recebeu esse recurso. Porque se o partido recebeu esse recurso de uma fonte vedada, vai ter aqui também uma origem vedada de maneira reflexa. Então, ele recebe um recurso
através de uma interposta pessoa. Aqui a situação é diferente. Ele doa o recurso. Ele faz a doação dos R$3.000. De modo que quem tem que indicar o doador originário é quem recebeu a doação, e não ele. Porque aqui a área técnica tem condições de saber exatamente de quem ele recebeu esses 3.000, e não foi indicado fonte vedada. Então nós tivemos esse debate aqui no tribunal, em situação pretérita, e eu votei exatamente nesse sentido. Que o doador quem faz a doação não precisa indicar o doador originário. Quem precisa é quem recebe. Pois não. Me permita uma parte, só para esclarecer, parece que não é esse o caso, né? Nesse ponto específico. É o item 4, né? É o item 4, parece que o doador é Cordeiro dos Santos, é isso? Sim. Agora eu fiquei na dúvida nesse... Que é o seguinte, vê-se então que o candidato fez uma doação no valor de R$3.000 ao também candidato Donizete Cordeiro dos Santos. Contudo, não identificou o doador originário dessa quantia. Quem tem que indicar esse doador originário é o Donizete Cordeiro dos Santos. Para saber de quem o prestador de contas recebeu. Lá na prestação de contas dele. Porque aqui, nessa prestação de contas, a CCIA tem todas as condições de saber de quem que ele recebeu. Tanto que não apontou em nenhum ponto um recebimento de fonte vedada. De modo que a ideia de declarar o doador originário é exatamente quando você recebe de um intermediário, que não é o caso. Ele está doando. Então, conforme eu afirmei, nós fizemos esse debate aqui, eu me posicionei exatamente nesse sentido. Né? Por que eu vou indicar o doador originário se a área técnica tem condições, basta pegar minha prestações de contas e saber, né? Então, também com relação a esse ponto, com todas as vênias, até pelo valor, também o valor de 3.000 que ele doou, eu não vejo a irregularidade como passível de reprovação. O item 5, doação direta realizada por outros candidatos e partidos políticos, mas não registrada. Aqui consta uma doação estimável em dinheiro. Aqui consta uma doação de R$ 2.173 estimável em dinheiro. Não foi uma doação financeira. De modo que ele tem receita na ordem de 300 e tantos mil reais, faz gastos na ordem de 120 mil reais e tem uma doação estimável em dinheiro de R$ 2.173. De modo que esse ponto também não me parece, tendo em vista ser estimável e o valor da doação estimável, passível de macular toda a prestação de contas. O que seria, a meu juízo, passível de anotação de ressalvas. O item 6, despesas pagas por meio de espécie de recurso cheque, sem a comprovação. Né? O que nós temos aqui? Um dos pontos o relator afastou. O que ele entendeu como grave? Aspas. Já em relação aos gastos com o hotel DFO Hotelaria Ireli, afere-se realmente que o candidato não obedeceu o previsto no artigo 63. Que exige que a nota fiscal emitida descreva detalhadamente o gasto realizado. O que faltou aqui no gasto realizado, segundo a CCIA? O nome do hóspede. O nome do hóspede, né? De modo que, o que eu posso depreender, consta o que foi o serviço pago, mas não constou o nome do hóspede. De uma prestação de contas que tinha mais de 150 mil reais de crédito ainda para ser gasto. Qual seria o sentido de omitir uma despesa com um hotel? Me parece diminuto, e o fato de não constar o nome por conta de ser uma única hospedagem para macular toda a prestação de contas também. E aqui eu reafirmo, eu estou levando em consideração todo o contexto dessa prestação de contas desse candidato, e até pela forma e a plataforma como que foi feita a sua campanha. O item 8 fala omissão de doação de serviço estimado em desconformidade com o artigo 46 da resolução TSE. Aqui é aquela mesma situação que nós detectamos no caso anterior e que eu fiz a ressalva. E especialmente nesse candidato, presidente, que é do partido do presidente eleito e que se elegeu, fez campanha numa plataforma conjunta com o Jair Bolsonaro, aonde recebeu adesão e manifestação popular, não no estado, mas no Brasil inteiro. Então, o envio de material de campanha para essas localidades e pessoas lá retirar para fazer a distribuição, né, não vejo aqui como dizer e presumir que essas pessoas efetivamente receberam
e não foi contabilizado, não foi lançado aqui esses contratos. Então, guardando coerência também com as minhas manifestações anteriores, acrescido deste fundamento, né, que foi uma campanha que ganhou um corpo, uma adesão popular, eu entendo que não seria passível de reprovação em razão desta circunstância. E, por fim, nós temos aqui, por último, omissão de receita estimável em dinheiro na prestação de contas, né? A CCIA apontou que o candidato teve uma despesa significativa com material de propaganda eleitoral, a saber, e aqui são vários santinhos, muitos mesmo. Nós temos bandeiras e um número diminuto de cabos eleitorais. Entra exatamente nessa ideia. Exatamente nessa ideia. E isso é público e notório. Isso para mim ficou muito claro. Como foi feito, a plataforma, apoiadores. De modo que eu não posso presumir que cabos eleitorais trabalharam, receberam e não foi contabilizado aqui, até porque tinha receita para ser pago, ele tinha verba para pagar, de modo que aqui, senhor presidente, frente até às considerações da douta Procuradoria, de reconhecer que as irregularidades são de pequena monta, e frente a todo esse contexto, eu, com a devida vênia, eu vou entender pela aprovação dessas contas com a anotação de ressalvas, né? Levando em consideração todos esses aspectos e até mesmo levar em consideração que muitas vezes aqui se tem mais uma situação de um não lançamento correto do que nós temos uma situação onde fica demonstrado uma tentativa de burla, uma tentativa de maquiar uma despesa, o que não se vê aqui. Que se vê aqui uma nota que não se lançou o hóspede, né? Nós temos muitas bandeiras e santinhos com poucos cabos eleitorais. Essas são as irregularidades que nós observamos aqui. De modo que, com toda a vênia do doutor relator e saudando a análise minuciosa que fez, eu não encontro gravidade suficiente para taxar esta prestação de contas, que gastou muito menos do que arrecadou, com a pecha de uma prestação de contas reprovável. Com isso, presidente, eu aprovo com ressalvas essa prestação de contas. Abrindo divergência... Senhor presidente, me permita, pela ordem, eu acho que o Tribunal Pleno é para isso mesmo, né? Então, eu me curvo à manifestação do doutor, primeiro vogal, doutor Ulisses, principalmente com relação aos itens, os tópicos 2, 4 e 5, e restando então a questão dos tópicos 8 e 9, que eu mantenho na íntegra, mas eu convenho a posição do nobre procurador, mas eu vou mudar meu voto à parte final, tão somente, presidente, para reconhecer, aprovar com ressalvas. Aprovar com ressalva, o desembargador Pedro Sakamoto adere aí, em razão da retificação, doutor Ricardo, doutor Pedro, doutor Peleja. Eu também ouvi atentamente as ponderações do eminente Ulisses Rabaneda. Ele fez pontuações quando ele tem 2, 4, 5, 6, né? E 8 e 9, né? De trás para frente, o 8 e o 9 foram pela desaprovação, o 6 pela desaprovação, o 4 também, e também o 5. Então, assim, quando eu comecei a analisar, é óbvio que foram várias situações, né? Porque também tem outros processos, tem várias pequenas irregularidades. A primeira questão que eu observei foi o seguinte, que, ao que parece, o perfil desse candidato, desse prestador de contas, perfil de campanha, foi um perfil de campanha diferenciado. Que ele tanto que os gastos deles são gastos baixos em relação aos outros. Assim, em que pese serem situações diferentes, ainda ontem nós... foi aprovado com ressalva aquele processo do deputado federal em relação à conta do Facebook, foi cerca de 50 mil reais, né? E houve o paralelismo na conta do deputado estadual, do cargo de governador, que teria sido 130 mil reais, mais ou menos assim, em relação à baixa proporcionalidade, houve aprovação com ressalva, né? Então, assim, é posicionamento do tribunal. Por mim, desde em relação às contas
passadas eu estava construindo esse entendimento, né, no sentido de que não é só o valor, não é só o mero percentual, que esse mero percentual que vai simplesmente ele vai impor as contas ressalvas. Eu, assim, acedo e acato, né, mesmo por disposição do Código de Processo Civil, de previsibilidade, coerência, estabilidade, eu acato, mas eu faço essa ressalva. Eu fiquei pensando o seguinte, esse prestador, né, são várias pequenas irregularidades, né, esse que, vamos dizer assim, proporcionalmente, essa irregularidade seria de uma menor monta que esses outros que nós estamos fazendo as pontuações. Eu, sinceramente, eu iria pedir vistas dos autos para verificar. O doutor Ulisses fez as pontuações e eu concordo com algumas delas, sim. Né? Concordaria com algumas delas, sim. Agora, eu iria pedir vistas dos autos para mais bem analisar essa situação, mas se o próprio relator ele já acedeu, né, em relação a isso, eu creio que a questão já está discutida. Porque realmente eu fazia esse cotejo com essas outras, com essa desse prestador Nelson, eu também fiquei assim. Né? E o próprio procurador, ele pontuou que foram pequenas irregularidades, mas foram irregularidades diversas. Foram irregularidades diversas. Então, assim, eu vi a própria questão da avaliação dos valores de mercado, dos veículos, a Vossa Excelência tem razão, a questão da doação também, a Vossa Excelência também tem razão. Mas, senhor presidente, é só para finalizar, eu não vou pedir vistas, né, eu vou aceder ao plenário. Eu até quero justificar que eu entendi que realmente o doutor Ulisses tem razão com relação à justiça da aplicação final. E principalmente com relação ao tópico 2 e 4 e 5, que aí confesso que fiquei em dúvida sobre o acerto. Então eu prefiro me curvar para uma decisão que entendo mais justa do que insistir na dúvida. Está aderindo? Sim, presidente. Então vamos lá. O Tribunal por Unanimidade aprovou com ressalvas as contas do candidato Nelson Ned Previdente, nos termos do voto do doutor relator, que o retificou em plenário, né? E estando em consonância com o parecer, né? Dissonância com o parecer. Hoje o meu está uma graça, uma benção, como diz minha função. Não. Doutor Ulisses Rabaneda, processo físico, pautado de número 2.3, 25006, é um recurso eleitoral de prestação de contas de candidato ao cargo vereador de Cuiabá, 51ª Zona Eleitoral, eleição em 2016. É o François Everton Pop Almeida da Cunha. E o Ministério Público a parte recorrida. O parecer escrito é pelo desprovimento. Com a palavra. Senhor presidente, só pedir para anotar meu impedimento. Está anotado o seu impedimento. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Françoilson Everton Pop Almeida da Cunha, candidato a vereador nas eleições de 2016, nessa capital, contra a sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha fundada nos seguintes motivos. A. Omissão de apresentação de relatório financeiro da campanha, no prazo de 72 horas. B. Inobservância do prazo para entrega de prestação de contas parcial. E C. Realização de gastos em data anterior à entrega da prestação de contas parcial não informados à época. Estou fazendo considerações sobre o decisum. Estou dizendo quais os fundamentos detalhados do recorrente, dizendo que encontra as razões do Ministério Público Eleitoral postulou pelo improvimento do recurso e o parecer no mesmo sentido pelo desprovimento, senhor presidente. É o relatório. Outra procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Senhor presidente, há uma preliminar de nulidade da sentença. Eu estou rechaçando, já que se alega-se que a sentença citou dispositivo supostamente inaplicável. Se isso for eventualmente verdade, isso caracterizaria erro judicando e não improcedendo, de modo que não seria apta a anulação da sentença. A sentença está fundamentada e esse vício não a macula. Eu estou rejeitando. Todos estão de acordo?
Então, o senhor prossiga, por favor, que a unanimidade rejeitou a prejudicial de nulidade do ato sentencial. Quanto ao mérito, senhor presidente, estou dizendo que o recurso merece ser provido. Conforme afirma o recorrente, encontra-se demonstrado nos autos que não houve omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha. O que aconteceu na espécie foi um atraso de 48 horas. Estou fazendo as considerações também com relação a isso. Os relatórios foram apresentados, o problema foi o atraso. Por sua vez, o atraso verificado para a entrega da prestação de contas parcial foi de apenas um dia. Isso também estou registrando. Por fim, uma última impropriedade consiste na realização de despesa antes da entrega da prestação de contas parcial. E tenho que aqui deve ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Referidas despesas tiveram seus registros contábeis efetivamente realizados no sistema virtual SPCE, além de serem respaldados pela identificação do prestador de serviço pela natureza destes. Consta ainda que esses gastos se referem a 4 pagamentos efetuados a prestadores de serviços pessoas físicas e jurídicas, entre as datas de 16 a 18/8, nos montantes de R$ 300, R$ 5.200, R$ 453 e R$ 3.850. Portanto, mesmo que o lançamento contábil das despesas não elida por vez a irregularidade, tal medida possibilitou o correto exame, sendo aplicáveis ao caso a razoabilidade e a proporcionalidade. Ademais, verifique que o recorrente arrecadou e gastou em sua campanha R$ 212.830,66, fazendo com que a despesa realizada antecipadamente caracterize 4,6% de seu somatório. Estou citando precedentes e estou concluindo. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de primeiro grau e aprovar com ressalvas a prestação de contas em exame, presidente. Como voto? De acordo? Obviamente já acompanhou o relator. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a prejudicial da unidade de sentença e, no mérito, de igual forma, proveu o recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. É mais um processo da pauta física, doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, é o processo 2.4.4639, é um recurso criminal, uma ação penal, desobediência à ordem ou instrução da Justiça Eleitoral, direito de resposta, Facebook, e Cornélio Casimiro de Souza é a parte recorrente, a parte recorrida do Ministério Público. O parecer, como custos lege, do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, recurso criminal interposto por Cornélio Casimiro de Souza contra a sentença que o condenou a uma pena de 3 meses de detenção e 10 dias multa em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direito pelo crime de desobediência. A denúncia narra, em síntese, que o recorrente, então representante da coligação Coragem para Mudar, na condição de responsável pela página em rede social Facebook, com mensagens ofensivas à coligação Amor por Nossa Gente e seus candidatos a prefeito e vice-prefeito, deixou de cumprir decisão judicial proferida nos autos da representação número tal, que o obrigava a publicar texto de resposta confeccionada pelos ofendidos em um período de até 6 horas, mantendo-o publicado por 24 horas, afrontando por isso o artigo 347 do Código Eleitoral. Processada a ação penal e proferida sentença condenatória, o recorrente apresentou recurso a esse tribunal. Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de defesa e malversação do devido processo legal, sob a justificativa de que não teria feito parte da representação eleitoral que desagou na instauração da ação penal. No mérito, em suma, aduz que a conduta é atípica porque o crime de desobediência é subsidiário ao comando do parágrafo 8º do artigo 58 da Lei 9.504/97, porque a decisão foi parcialmente cumprida num primeiro momento e depois cumprida integralmente, e porque, por fim, inexistiu dolo. Requer, por essas razões, o provimento do recurso com a consequente improcedência da ação. Contra razões pelo desprovimento, parecer no mesmo sentido pelo desprovimento do recurso. Ao relatório, presidente. Essa é a manifestação da Procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Relator para o voto. Senhor presidente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, eu estou afastando. Ele alega que na ação eleitoral, onde foi proferida a ordem para ele cumprir, ele não era parte.
de modo que ele alega cerceamento de defesa. Contudo, a ele foi dado o comando judicial, de modo que não era necessário que ele fizesse parte da representação da onde o comando judicial foi proferido. Na ação penal, ele teve direito de defesa garantido, de modo que eu estou afastando a preliminar. Cerceamento de defesa. Como voto? A prejudicial está sendo afastada. Todos estão de acordo? Prossiga, por favor. No mérito, presidente, eu vou resumir. A primeira tese é a de atipicidade. Ele alega que, como há a previsão de multa para o descumprimento da ordem, não haveria o crime de desobediência. Ele estaria até correto se fosse utilizado o critério adotado para a multa do Código de Processo Civil ou de algumas leis esparsas. Contudo, no caso concreto, o que se aplica é o artigo 58, parágrafo 8º da Lei das Eleições, que diz o seguinte: o não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR, duplicada em caso de reiteração. E aqui vem o ponto importante. Sem prejuízo do disposto no artigo 347 do Código Eleitoral, que é o crime de desobediência. Se não houvesse essa ressalva final, a jurisprudência realmente do STJ é no sentido da atipicidade, mas aqui eu estou afastando a atipicidade por conta da própria previsão legal de cumulatividade entre a sanção pecuniária e a incidência do crime. Quanto à efetiva ocorrência da desobediência, alardeada na inicial e agasalhada na sentença, eu tenho que a prova dos autos não leva à condenação do recorrente. Após a ordem judicial impondo o direito de resposta, o recorrente postou o texto na rede social, conforme determinado pelo juízo. A resposta permaneceu na rede social por aproximadamente 5 horas, quando foi retirada. Após a reclamação da parte autora da representação, o juízo determinou que o recorrente refizesse a postagem no prazo máximo de 1 hora e a mantivesse por 19 horas. Por seu turno, a folha 40 dos autos consta certidão do chefe de cartório, onde consta o seguinte, aspas, certifico que o senhor Cornélio Casimiro foi intimado da decisão de folha 54 às 13h20 do dia 28 de 9 de 2016, sendo que, por volta das 14 horas, ou seja, 40 minutos depois, esse subscritor visualizou a postagem do direito de resposta na rede social. Certifico ainda que na noite do dia 28 do 9, esse subscritor visualizou a postagem na rede social do representado, bem como na manhã do dia 29 de 6 de 2016. Certifico, por fim, que por volta das 10 horas do dia 29 de 6 de 2016, o senhor Cornélio Casimiro compareceu em cartório, mostrou que a postagem ainda continuava e a retirou na presença da servidora Débora Schmidt da Silva, uma vez que já se tinha passado as 19 horas de postagem, conforme determinado na decisão supramencionada. Ora, conforme se vê, o recorrente cumpriu a decisão judicial, ainda que tenha feito em 2 etapas, alegando, para tanto, que sua esposa, ao verificar que terceiros estavam proferindo insultos ao comentar a postagem do direito de resposta, ela acabou por apagá-la enquanto ele estava em viagem. Independente da veracidade ou não da motivação para que a postagem, direito de resposta, fosse apagada 5 horas após sua inclusão, quando deveria ter ficado 24 horas, fato é que, intimado novamente pelo juízo para que desse cumprimento integral à ordem, o recorrente o fez de maneira diligente, tomando o cuidado, inclusive, de retirar a postagem após o prazo determinado somente na frente de um servidor público, conforme certificado. Portanto, o contexto fático processual demonstra ter inexistido por parte do recorrente o elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de desobediência, tendo a ordem judicial, ao fim e ao cabo, sido cumprida na integralidade sem recalcitrância. Com essas considerações, presidente, eu dou provimento ao recurso para reformar a sentença condenatória e absolver o recorrente do crime do artigo 347 do Código Eleitoral. Como voto? Doutor Ricardo. Doutor Pedro. Algum voto divergente? Não houver, me permita proclamar o resultado do tribunal por unanimidade. Afastou a prejudicial de cerceamento e defesa e, no mérito,
proveu o recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Encerrado a pauta judicial, passemos agora à pauta administrativa. Eu vou chamar a análise desse colegiado. O 1.5 é o processo eletrônico 0601-566 da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. É apuração de eleição, apuração e totalização de voto. Eleição 2018, a retotalização. Qual a palavra? Obrigado, senhor presidente. Cujos presentes autos de apuração, totalização e proclamação dos resultados das eleições gerais de 2018 em Mato Grosso. Os procedimentos relativos ao primeiro e segundo turno de votação já foram ultimados por este tribunal, com aprovação e homologação dos respectivos relatórios e atas gerais em obediência à legislação de regência. Ocorre que, após o primeiro turno das eleições, houve mudança na situação jurídica de uma chapa majoritária concernente ao cargo de senador da República. Em decisão proferida pela eminente doutora Vanessa Gasques, no dia 17 de 10 de 2018, transitado em julgado no dia 23 de 10 de 2018, os autos PJE 0600-653, dígito 11, 2018, deferiu-se o registro da candidatura do senhor Jorge André Silva Ribeiro ao cargo de primeiro suplente de senador, na chapa majoritária encabeçada pelo senhor Sebastião Carlos de Carvalho. Ciente de tal situação, a comissão apuradora, por mim presidida, determinou a realização do reprocessamento de tais votos, em cerimônia ocorrida no último dia 12 de dezembro de 2018, com a devida publicação do despacho, ciência às partes envolvidas e ao Ministério Público Eleitoral. Adotadas as cautelas de praxe, juntado aos autos relatórios de retotalização, por força do disposto no artigo 7º, inciso 13 da Resolução TRE-MT 2188-2018, submetemos o feito à apreciação desse egrégio Tribunal Pleno para fins de conhecimento e necessária homologação. É o relatório, senhor presidente. Eminentes pares, do outro procurador, segundo disposto no artigo 7º, inciso 13 da Resolução TRE-MT 2188-2018, a comissão apuradora compete até o dia 19 de dezembro de 2018 efetivar eventuais reprocessamentos de votos, submetendo o resultado à apreciação do órgão plenário do tribunal. Conforme relatado, a totalização dos votos decorreu da decisão proferida pela doutora Vanessa Gasques após as eleições nos autos PJE 0600-653, dígito 11 de 2018, que deferiu o registro da candidatura do senhor Jorge André Silva Ribeiro ao cargo de primeiro suplente senador na chapa majoritária encabeçada pelo senhor Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Assim, tendo em vista disposto no artigo 16A da Lei 9.504/97 e nos artigos 213 a 215 da Resolução TSE 23554/2017, nem se tratando de eleições majoritárias, como é o caso do senador da República, a chapa titular e respectivos suplentes é una e indivisível, ficando condicionada a validade e consequente divulgação dos votos somente após o julgamento e deferimento de todos os seus componentes. Desse modo, embora o sistema de totalização tenha computado os votos dessa respectiva chapa no primeiro turno das eleições, por óbvio, a sua disponibilização e consequente divulgação não possível naquele momento, em cumprimento dos atos de ditames legais. É o que popularmente se chama de congelamento de votos. Outro 5, conforme se verifica, o novo relatório de totalização ID 882-122 refere à chapa obteve 8.900 votos, o que nada interfere no resultado geral das eleições, permanecendo inalterado, pois o quadro de senadores eleitos em Mato Grosso, Selma Arruda e Jaime Campos. Por todo exposto, voto no sentido de homologar o novo relatório do resultado da totalização das eleições gerais de 2018 em Mato Grosso, proclamando o resultado definitivo com devido encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral para fim de conhecimento,
nos termos que prescreve o artigo 202, parágrafo 4 do Código Eleitoral. Determina-se ainda, por necessário, que a Secretaria de Tecnologia da Informação deste tribunal adote providências em relação à atualização da divulgação dos resultados das eleições em nossa página eletrônica internet, em especial para o cargo de senador da República. Como voto, senhor presidente. Então fica homologada o relatório, o resultado da totalização da eleição geral de 2018. Quer dizer, uma retificação, né? Um adendo. Então, fica homologado. Eminentes pares, eu tenho aqui 3 procedimentos de designação do juiz eleitoral para jurisdicionar a 40ª Zona Eleitoral de Primavera do Leste. É o 1.6, é o 0601 1766, o 1.7 061 170, que é da 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia, pelo término do biênio, e também o processo 0601 784, designação de eleitoral para jurisdicionar a 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá. No primeiro anunciado, da 40ª Zona Eleitoral Primavera do Leste, a pessoa mais remota, no caso, seria a juíza Patrícia Cristiane Moreira, juíza da 2ª Vara Civil da Comarca Primavera do Leste. Todos estão de acordo? O processo 1.7, que é a 8ª Zona Eleitoral, que é a de Alto Araguaia, nesse caso, o doutor é juiz único, seria o juiz Pierro de Farias Mendes. Todos de acordo? E, por fim, o juízo da 1ª Zona Eleitoral, face o término do biênio do então colega, é o senhor Geraldo Fernando Fidelis Neto, que é o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Todos estão de acordo? Observando o critério, a resolução do tribunal, etc. Então, o tribunal, por unanimidade, designou esses magistrados indicados nessas respectivos procedimentos. Eu vou pedir que seja feita a publicação em sessão dos processos pelo diretor. Publicação em sessão. Processos julgados na seção 8.651 do dia 13 de dezembro de 2018. Acórdão 27095, processo 0601-329. Acórdão 27096, processo 0601-438. Acórdão 27097, processo 0601-149. Acórdão 27098, processo 0601-225. Acórdão 27099, processo 0601-332. Acórdão 27100, processo 0601-282. Acórdão 27101, processo 0601-328. Acórdão 27102, processo 0601-388. Processos julgados na seção 8.652, no dia 14 de dezembro de 2018, data de hoje. Acórdão 27104, processo 0601-354. Acórdão 27105, processo 0601-377. Acórdão 27106, processo 0601-420. Acórdão 27107, processo 0601-107. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço. Nada mais havendo, declaro encerrado, mas lembrando os eminentes colegas que na segunda-feira a nossa sessão, excepcionalmente, vai começar às 13h30. Nós temos a diplomação, né, nas 19 horas, obviamente que vai dar início às 19 horas, então precisamos otimizar o tempo nessa sessão das 13h30. Então eu peço encarecidamente que todos estejam aqui para nós já estarmos em plenário nesse horário. E aí eu passo. Então, um bom final de semana a todos. Meu muito obrigado, uma boa noite.